pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. E mais uma vez estamos aqui com vocês para realizarmos aquela reflexão da palavra de Deus. E eu gostaria de falar com vocês hoje com respeito às consequências que trazemos para a nossa vida na desobediência à palavra de Deus. Eu separei aqui alguns exemplos disso e eu queria começar lendo o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 8, que diz assim, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Você sabe que o povo de Israel, eles endureceram o coração. Como assim? Eles, no lugar de colocar em prática o que Deus estava falando para eles, eles começaram a fazer o contrário. Então vieram consequências por causa disso. E eu vou ler aqui para vocês algumas consequências que nós vemos na Bíblia por causa da desobediência à voz de Deus. A primeira já foi o povo de Israel, fazendo até mesmo um bezerro de ouro. Olha só, fizeram um bezerro, pessoal, totalmente diferente. Deus falou que eles não iam ter outro Deus a não ser Ele. E eles esqueceram do que Deus havia feito pelas suas vidas. E um outro exemplo também, sabe quem é? É de Adão e Eva. Deus falou para eles não comerem, do fruto da árvore que estava no meio do jardim. E eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto dessa árvore. E qual foi as consequências? Eu escrevi aqui, eles perderam o paraíso. Olha só. E não apenas perderam eles o paraíso, que prejudicou a nós todos, né? Éramos para estar em um paraíso e olha as consequências dessa desobediência. Porque Deus havia feito o homem para viver com ele, não separado dele. Então, não vale a pena você desobedecer a Deus e se separar dele, porque aí a situação se torna pior para a sua vida. Vamos ver um outro exemplo? Eu separei aqui também o do rei Saul. Ele desobedeceu a voz de Deus, fazendo diferente do que Deus havia mandado. Deus falou que ele tinha que matar o rei e eliminar tudo que havia naquela cidade. Tudo. Saul foi lá, poupou o rei, prendeu o rei. Depois ele foi lá, poupou alguns animais. E vindo Samuel, ele falou, mas não foi isso que Deus falou? Era para você ter matado ele, era para você ter exterminado tudo. Olha só o que você fez. Você está desobedecendo o que Deus lhe ordenou. Então veio as consequências. E qual foi as consequências? Ele perdeu o reino de Israel. E essas consequências, olha bem, não veio só para ele não, veio também para sua casa, porque todos da sua casa também perdeu. Ele e a sua casa já não reinaram mais sobre Israel. O outro exemplo de desobediência que eu coloquei aqui foi de Jonas, que desobedeceu a voz de Deus indo para outro lugar, segundo a sua vontade. É aquele velho caso, do nosso achismo, de fazermos o que sentimos no nosso coração. Pessoal, deixa de lado o que diz o coração e faça o que Deus tem orientado. Muitas pessoas têm perdido na vida por isso. E sabe o que aconteceu com Jonas? Eu coloquei aqui, veio desastre, as consequências foi desastre, foi a tormenta que ele passou, tudo deu errado, ele acabou no ventre do peixe. E só depois que ele se arrependeu que a situação mudou. Às vezes a pessoa vê as coisas dando errada na vida dela, aí ela logo quer culpar o diabo. Mas vem cá, será que não é a sua desobediência? E por você estar desobedecendo é que certas coisas têm acontecido? É bom a pessoa se autoanalisar antes dela buscar culpados, que ela não veja que a culpa de repente tem sido dela própria. Eu coloquei aqui também um outro exemplo, foi a mulher de Ló. Deus disse, não olha para trás.
E o que que ela fez por consequência? O que que ela fez? Ela olhou para trás. E a consequência disso foi que ela se tornou, virou uma estátua de sal. Deus falou, olha, vocês vão por esse caminho e não olhe para trás. Não olhe para trás. Faz isso aqui, sai daqui. Poxa, tem coisa que nós já tiramos da nossa vida que não podemos mais olhar para elas. Ou de repente você está olhando numa direção errada, que não era de olhar. Olhando de repente para algo que Deus já falou, que era para você deixar. Ou até mesmo olhando para um pecado, desejando coisas que não se deve mais desejar. Deus falou, sai daqui dessa cidade, vai embora. Pega esse caminho aqui, vai embora. E não olhe para trás. E o que que ela fez? Olhou para trás. No momento que ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Não vale a pena desobedecer a Deus, pessoal. Eu até peguei um versículo da Bíblia aqui, em Deuteronômio, no 28, versículo 1, que diz assim, ó, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Deus promete abençoar aqueles que ouvem a sua voz. Ele promete fazer você uma pessoa cabeça. Ele promete te colocar por em cima. Olha, ele promete abençoar os seus filhos, até a cria dos seus animais. Deus, ele fala que ele vai dar a chuva à sua terra. Ele vai abrir o seu bom tesouro. Ele vai te abençoar na entrada e na saída. Quando obedecemos, só temos benefícios, mas na desobediência temos as consequências dos malefícios. Por isso, não vale a pena desobedecer. Bom, eu queria deixar com a senhora, com o senhor hoje, essa reflexão e que Deus te abençoe.